Vamos lá, estamos sendo gravados então. Eu vou começar fazendo algumas considerações assim, iniciais, sobretudo para quem é novo aqui no grupo. Tem algumas caras aqui que eu estou vendo que são conhecidos, que já estavam no grupo no primeiro ciclo, outras que são conhecidas também, embora não estivessem no primeiro ciclo do grupo, a Rani, o Igor, estou vendo aqui, por exemplo, outras pessoas aqui. Mas para todos aqueles, eu vou iniciar com uma breve apresentação minha, então, sobretudo para o pessoal que é novo aqui. Eu sou o Marco Antônio Souza Alves, eu sou professor da Faculdade de Direito da UFMG e sou também, né, tenho uma dupla formação, tanto no Direito quanto na Filosofia. O meu doutorado, inclusive, foi no Departamento de Filosofia, né, no programa, né, de pós-graduação em Filosofia. Bom, há algum tempo já que eu me interesso por esses temas que a gente vai trabalhar aqui no grupo. Na verdade, esse grupo já tem uma história razoavelmente longa, né? Ele já está fazendo agora 8 anos. Né? Ele começou em 2014 na FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, com o grupo Internet Filosofia, quando eu, naquela ocasião, montei, né? Eu comecei um pós-doutorado e, naquele momento, me interessava estudar os impactos que as novas tecnologias da informação e da comunicação traziam para as nossas vidas e analisar isso em diferentes aspectos e colocar questões que são de natureza filosófica, que esses impactos, né, essas transformações afetam a constituição do sujeito, né, tem uma dimensão ética, afetam a organização, as relações de poder, tem uma dimensão política, afetam o nosso modo de pensar, então tem uma dimensão cognitiva, né? Enfim, então essas eram as questões que inicialmente me interessaram. Isso de 2014 até 2017, foi o período que eu fiquei no meu pós-doutorado, eu trabalhei esses temas. E depois, na Faculdade de Direito, o grupo continuou, foi renomeado, passou a se chamar Grupo SIGA, né, Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, e a partir de então eu coloquei novas questões, a questão da vigilância, a questão do governo algorítmico, a questão da desinformação ou das fake news, e a questão do capitalismo de vigilância, que foi o tema mais recente, e agora essa questão do colonialismo de dados. Né? Então, existe já alguns anos, né, que eu venho trabalhando com essas questões. E nesse momento especificamente, nesse ano de 2021, eu comecei, o primeiro ciclo foi dedicado à leitura de um relatório que foi apresentado em setembro do ano passado, no âmbito da Unesco, para propor medidas e tentar compreender melhor o fenômeno da desinformação na contemporaneidade. Então, a gente fez um estudo sobre o problema das fake news e sobre os diferentes mecanismos e maneiras de abordar a questão. Foi um trabalho mais técnico, de levantamento, né? Era um texto mais informativo, que era um relatório. Eu acredito que foi um importante levantamento assim, das questões que são relevantes, dos estudos que existem, dos diferentes, da complexidade mesmo da questão da desinformação, seus diferentes aspectos. Então, foi um trabalho nessa ordem. Agora, nesse segundo ciclo que a gente está começando hoje, e que a gente vai ler e conversar sobre esse livro, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, do Nick Couldry e do Ulisses Mejias, que é esse The Costs of Connection, né, os custos da conexão. A gente vai voltar àquilo que normalmente é a cara do meu estudo e do grupo, que é uma discussão mais de fundo, mais filosófica ou sociológica, de tentar compreender os problemas do nosso tempo, pensar a tecnologia e seus impactos, mas de uma profundidade, uma maneira mais vertical, digamos assim, tentando pensar as questões de fundo que isso coloca, como isso afeta a liberdade humana, como isso afeta as democracias, como isso afeta diferentes aspectos da nossa vida. Enfim, então, esse texto vai mais nessa linha, que é normalmente a maneira como eu trabalho. Só um outro comentário sobre esses grupos e a maneira como eu entendo o grupo de estudo, sobretudo para quem está começando agora. Grupo de estudo, para mim, é uma oportunidade de estudar junto com vocês, né? De ter uma interlocução, de poder trabalhar temas que me interessam, que estão na minha, digamos, lista, na minha fila, né? Minha fila é sempre uma angústia muito grande, porque ela é sempre maior do que... Ela só aumenta, né? Ela não diminui nunca, né? Mas, enfim, ela está lá na minha... São questões, textos que aparecem
no meu radar, assim, e que eu tenho interesse, e eu estudo junto com vocês. Então, eu vou ler esse texto, esse livro, né, junto com vocês. E a ideia é ter alguém que também tem interesse nessa leitura, nessas questões, para poder ler junto, para conversar. É assim que eu penso, aliás, sempre pensei, desde a graduação, sempre trabalhei muito coletivamente, sempre gostei disso, de ter alguém com quem conversar sobre as coisas que eu estava estudando, né, etc. Então, a ideia é ter um espaço de interlocução, né, para todos nós aqui. E esse livro, ele entrou no meu radar ano passado, na verdade. Aliás, o livro eu já sabia dele, né, de 2018, mas ele entrou mesmo no meu radar ano passado, quando eu li um artigo desses dois autores, está aqui até o artigo, né, sobre colonialismo de dados. O artigo é intitulado, né, Data Colonialism, né, o colonialismo de dados. E desse artigo que eu entendi um pouco melhor qual é a proposta deles, e aí, obviamente, me despertou um grande interesse em ler esse livro, que é onde eles desenvolvem mais essa noção, essa ideia. E aí entrou na minha lista, e agora finalmente chegou o momento de ler e da gente poder conversar mais sobre essas questões. E outros motivos também me fizeram priorizar a leitura desse livro nesse momento, né? Basicamente, eu vejo nele uma confluência de dois trabalhos que eu desenvolvo, dois grupos que eu coordeno, né, na UFMG. O primeiro desses grupos é justamente o SIGA, e essa discussão recente que a gente fez no SIGA sobre a noção de vigilância, a partir dos trabalhos do David Lyon, etc., e também o capitalismo de vigilância, né, a leitura que a gente fez ano passado do livro da Shoshana Zuboff, que, aliás, eu acabei de pedir na Amazon, a pré-venda dele, né, que saiu uma tradução para o português, que vão distribuir agora a partir de 1º de março. Né? Então, estou aguardando a chegar. E o preço caiu, né? No grupo a gente até comentou isso. Eu tinha feito a reserva antes por R$ 99,00, e é um livro de 600 páginas. Eu já estava achando o preço até razoável. Aí ele caiu para 66. Eu estou achando que está barato agora, nesse momento. E aí, o que eu fiz? Eu ainda não recebi, porque era uma pré-venda, eu cancelei a compra anterior e fiz a nova compra pelo valor de R$ 66,00, porque os caras não estornam, né? Então, eu cancelo e faço de novo. Bem, então tá lá uma sugestão aí para quem não tem o livro da Zuboff, né? Aliás, ninguém tem, porque ele está sendo lançado, né? Enfim, pelo menos a tradução para o português, né? Mas vale a pena aí adquirir. Mas a gente leu, então, esse livro, na época, o inglês, né? E eu acho que ele coloca questões muito importantes, é um livro realmente que eu considero fundamental de ser trabalhado hoje, para diagnosticar essa nova fase assumida pelo capitalismo, quais são os imperativos desse novo modo de funcionar do capitalismo, dessa expansão do capital, e aí o imperativo da extração, o imperativo da antecipação de comportamento e da modificação comportamental, etc. Eu acho que a Zuboff faz uma análise muito interessante. Só que a análise da Zuboff, ela é, como toda análise, né, ela tem seus limites. Eu acho que um dos limites da análise dela é o fato de ser uma perspectiva muito do norte. Ela coloca a descrição que ela faz das fases do capitalismo, o Fordismo, etc., me parece até pertinente para pensar o que foi o capitalismo nos Estados Unidos, mas não nos países de experiência colonial, mas os Estados Unidos também, né, foi experiência colonial, mas os países do Sul, as experiências do Sul. Né? E aí eu acho que o trabalho do Nick Couldry e do Ulisses Mejias, ele ajuda a gente a pensar a partir dessa outra perspectiva e a recuperar realmente o fenômeno do colonialismo como uma chave para a gente compreender o processo de expansão do capital hoje, né, contemporaneamente, a partir desse processo que eles vão chamar de dataficação. Enfim, então, acho que é uma complementação, por isso esse livro me interessou bastante, porque isso era uma coisa que me incomodava no trabalho da Zuboff, essa falta dessa perspectiva, vamos dizer assim, marginal, né, do Sul, desses países do Sul. O outro grupo de estudos que eu coordeno, que também converge para a leitura desse livro, é o grupo Filosofia, Direito e Poder, que recentemente, no ano passado, nós lemos diferentes livros do Achille Mbembe, o filósofo camaronês, e agora, esse semestre, eu estou, inclusive, na pós-graduação, oferecendo uma disciplina junto com a Ditias, que é um colega do departamento, sobre biopolítica. A gente está relendo diferentes autores que trabalham essa noção da biopolítica. O Foucault, obviamente, mas também o Agamben, o Hartio Negri, o próprio Mbembe e outros. Enfim, então,
acho que esse trabalho sobre colonialismo de dados, ele, de alguma maneira, ele converge essas duas questões, tanto a questão da tecnologia da informação e da comunicação e dos seus impactos hoje, como também a questão das novas formas de funcionamento do poder, essas formas de apropriação da vida humana, da experiência humana, né, para fins, obviamente, de uma espécie de extração daquilo que é humano para a produção de lucro, para a produção de riqueza, numa nova lógica de acumulação do capital. Enfim, então acho que esse livro ele converge questões que são, tipo, vamos dizer assim, de um pensamento crítico sobre a tecnologia, da informação e da comunicação, mas também uma reflexão de filosofia política, né? Então acho que as duas coisas estão presentes nesse livro, e daí também o meu interesse redobrado em relação a ele, porque são os dois temas que me interessam mais de perto. Bom, então essas são algumas observações assim, que eu queria fazer, iniciais, sobre o porquê que eu escolhi esse texto, né? O porquê que eu cheguei nesse livro. Agora, antes de eu começar assim, a tratar porque para esse primeiro encontro, só lembrar vocês, então, não sei se todo mundo teve acesso ao cronograma desse segundo ciclo, né? Hoje está previsto a gente fazer uma apresentação do grupo, eu acabei de fazer isso, né? Eu sempre brinco na primeira aula de um curso que eu apresento o cronograma, que eu falo que até o momento eu estou cumprindo fielmente assim, aquilo que está previsto, né? Então, no primeiro dia está prevista a apresentação, ela foi feita. Depois vocês vão ver que nem sempre eu consigo manter as promessas, né? Mas seja como for, hoje está prevista essa apresentação e uma discussão do prefácio, né? Que é um prefácio interessante porque ele antecipa os principais argumentos do livro, e ele resume, digamos assim, algumas noções chaves, assim, o que eles entendem por elas, e os temas dos capítulos e as teses, né? E os objetivos fundamentais do livro. Então é uma boa... é uma introdução que entrega aquilo que uma introdução deve se propor a fazer, que é realmente nos introduzir no que vai ser feito na sequência. E a gente, então, ao conversar sobre essa introdução, esse prefácio, né, a gente, de alguma maneira, a gente não precisa aprofundar muito, porque isso vai vir nos capítulos, mas a gente já pode ter uma visão, já vai dar para ter uma visão geral do projeto, pelo menos. Enfim, então isso a gente faz hoje. E na semana que vem, aí a gente vai continuar, são 5 encontros, todas as terças, nesse mesmo horário, e aí vocês pegam lá o cronograma, mas eu dividi os capítulos, tentando manter uma distribuição mais ou menos regular, assim, do número de páginas, né? Mas às vezes muda um pouco, porque eu tenho um capítulo que é um pouco maior que o outro, etc. Mas, de maneira geral, a gente vai seguindo até o final do livro, e a gente termina no dia 23 de março, após o quinto encontro, e a gente termina a discussão desse livro. Eu vou ter que, já adianto aqui, fazer uma revisão na minha previsão com relação ao terceiro ciclo, que foi recentemente aprovado e divulgado o novo calendário da UFMG para esse ano, e eu não imaginava que a gente ia ter umas férias tão longas agora em março e abril, né? Vão ser 45 dias de férias, e eu tinha previsto voltar no dia 27 de abril, mas ainda vai estar em férias na universidade. Depois eu vou alterar isso e adiar o terceiro ciclo do grupo, né? Mas isso é só o terceiro ciclo. Então, para esse agora, a gente pode manter as datas que está dentro aí do calendário. Bem, dito isso, eu queria, antes de prosseguir, eu vou tentar fazer eu sei que essa coisa de apresentação, se a gente ficar falando muito, não vai dar tempo de a gente fazer mais nada hoje, porque eu estou vendo que tem bastante gente aqui na sala, são 37 pessoas nesse momento, mas eu queria, assim, eu acho que prescindir completamente disso me deixa meio frustrado, assim, sem saber quem são as pessoas que estão aqui, que têm esse interesse. Algumas eu já conheço, né, mas muitos aqui não. Eu vou pedir, então, se possível, para vocês fazerem uma apresentação, e eu vou chamando, então, vocês, seguindo a ordem aqui em que as câmeras estão na minha tela, mas uma coisa assim, só o nome, de onde vocês são, de qual instituição, de que área, e pronto, assim, né? Uma coisa assim, muito curtinha, só para a gente saber de que área, de que lugar que as pessoas que estão aqui no grupo são, tá ok? Eu queria ter pelo menos essa visão, saber com quem que eu estou falando minimamente, assim. Eu vou pedir para o Igor começar, que ele é o primeiro aqui na minha sequência.
Vamos lá. Meu nome é Igor, eu sou do teatro e do direito. Minha trajetória no teatro tem muito a ver com a formação no Galpão, e no direito eu faço doutorado no FMG, né? Sou orientando do Anditias, na mesma linha aí que o Marco também, de pesquisa na filosofia radical, ideia de poder, enfim, estamos aí. Tenho lido Deleuze ultimamente, acho que isso me levou a ficar curioso, assim, nas coisas que você tem estudado já há um tempo, né, Marco? Eu falei, vou chegar e ver, e li o prefácio, achei muito interessante, vi alguns paralelos, eu falei, vou acompanhar, mas eu conheço muito pouco, assim, estou aí para aprender com você também. Valeu, seja muitíssimo bem-vindo aí, Igor. A Rani, então, é a segunda aqui, por favor. Bom, meu nome é Rani, agora eu estou no limbo aí entre o mestrado e o doutorado, né, em teoria do direito na PUC. Eu estudo fake news e a teoria da aceleração social do Hartmut Rosa. E é isso, sigo aqui no grupo, firme. Ok, bem-vinda, como sempre, Rani. O Felipe Sampaio, por favor. Vocês me ouvem? Uhum. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas do Brasil e sabe lá de onde. Me chamo Felipe Freitas, eu sou doutorando em Psicologia Social da Universidade Federal do Pará, mas a minha formação é em Filosofia, mestrado e graduação. Eu trabalho com o pensamento de Michel Foucault e atualmente minha tese de doutorado aborda a constituição de subjetividade dentro da internet. Então, tem tudo a ver o que eu pesquiso com a sua pesquisa, professor, principalmente com a questão da governamentalidade algorítmica. Que legal. Você Espero estudou com o Hernani Eu Chaves? sou colega, assim, já sou amigo do Hernani, mas os meus trabalhos com ele foram só e somente de assistir às aulas e participar das defesas, essa coisa. Eu sou orientando do colega de departamento dele, que é o Roberto Barros. Trabalha com filosofia contemporânea também, mas com foco em Nietzsche. Na psicologia, eu trabalho com a professora Flávia Lemos. Então, é isso. Eu estou muito feliz com a oportunidade. Muito obrigado. É um prazer aí conhecer, então, você, Felipe. De fato, tem muito a ver com os temas do meu interesse. Priscila Copelo, pode se apresentar também para o pessoal? Oi, gente, boa noite. Eu já estava aqui há um tempo atrás assistindo o MEMB também. Eu também fico na correria, não consigo muito participar 100%, mas super me interesso pelo tema. Faço parte do grupo de pesquisa em inteligência artificial da FRJ. A gente está até organizando um evento aí que vai falar sobre filosofia, direito e inteligência artificial, então estou nessa organização do evento, até falei com o professor. E é isso, me interesso pelo tema, né? E espero aprender aqui com vocês, é isso. Ok, Priscila, bem-vinda. Priscila organiza um canal muito legal, Parresiando, né? Eu vou até falar lá, eu vi que você compartilhou, eu vou falar sobre a Shoshana Zuboff, o problema da extração de dados, né? E eu vou fazer lá o seminário dos alunos, que eu criei um canal na internet, aí conheci vários alunos de pós-graduação, aí a gente fez esse seminário juntando todos os alunos, aí vai ser bem legal lá esse encontro. É o Parresiando, não sei se vocês conhecem. Legal, muito bom tê-la aqui com a gente. O Bruno Rocha, então, por favor. Boa noite, eu sou doutorando em Ciência Política na UFMG, meu mestrado e minha graduação foram no Direito. Estou começando esse ano o doutorado e, inicialmente, minha pesquisa é voltada para investigar a reconfiguração do espaço público nesse ambiente digital, plataformizado, governança dos algoritmos, enfim. E é isso. Legal. Quem te orienta lá é o Marcos Abílio ou é o Fabrício? O Marcos Abílio, exatamente. É o Marcos Abílio. Legal. Ótimo. Ok. O Leonardo Pinho, por favor. Oi, meu nome é Leonardo, eu estou na graduação em Ciências Sociais, eu estou mais na área de política, e eu estou começando a pesquisar esse tema agora de populismo em relação com os algoritmos e tal, nesse sentido de manipulação e tudo mais. Aí eu vim para cá com a indicação da Fernanda, que está aqui também, então, e eu sou orientado pelo Marcos Abílio, que também pesquisa sobre isso e tudo mais, então, basicamente isso, está bem no comecinho ainda. Ok, bem-vindo então, Leonardo, pessoal do Marcos Abílio. Eu já participei de vários eventos com ele, mas tem um tempo que aliás, a gente não encontra mais ninguém há um bom tempo, né? Mas nem virtualmente eu estou encontrando com ele, na verdade.
A Laís, por favor, para se apresentar para o pessoal aí. Boa noite, gente. Meu nome é Laís. Minha formação é toda no Direito, mestrado e doutorado. Atualmente eu sou professora na UENG Diamantina, em Direito também. Tenho muito interesse nessa área de constituição do sujeito, novas tecnologias, né? Só que até recentemente no doutorado eu estava estudando tecnologias reprodutivas. Aí eu migrei dos grupos do Marco, de Poder, Direito e Filosofia para esse, porque é uma temática que me interessa também. Legal, Laís. Eu vi que você montou um grupo de estudos lá também, né? Como é que tá a Sim, experiência? na verdade é um grupo de estudos de decolonialidade e subjetividade, né? E um projeto de extensão, que é um observatório de tecnologias reprodutivas e de justiça reprodutiva. Então, estou tentando lidar com isso, com a chefia de departamento, né? Nossa, essa E o ensino... e o ensino remoto tá bem estressante. Sacanagem com o pessoal que entra agora, mas coloca não, logo e o assim, abacaxi. agora que eu tô conseguindo ter uma carga horária de disciplinas razoável, né? Porque eu tive 18 horas de aulas no primeiro semestre que eu entrei, depois passou para 16, que é o semestre atual, e o próximo eu vou conseguir dar 12 horas, mais a chefia de departamento, mais os projetos de pesquisa e extensão. Vai dar certo. Vou sobreviver ao ensino remoto. Bom, tomara. Laís, é ótimo sua presença aqui, sobretudo porque você pode ajudar nesse diálogo com a teoria decolonial aí que vai aparecer aqui o debate com isso. Bacana. O Tiago, por favor, pode se apresentar para o pessoal, né, porque eu já te conheço. Boa noite, meu nome é Tiago, atualmente eu sou pós-doutorando em comunicação na PUC Minas, mas fiz meu mestrado e doutorado em comunicação na UFMG. Já participei há um tempo do grupo, alguns anos atrás, e aí depois do doutorado ficou um pouquinho mais tranquilo e agora eu estou voltando. Seja bem-vindo de volta aí, Thiago. A Luana Assunção, por favor. Oi, tá dando para ouvir? Ok. Eu estou no 5º período de Direito aqui na UFOP, em Ouro Preto. Eu vi pelo LinkedIn o grupo, fiquei muito interessada, tenho acompanhado já há um tempo, não tinha aparecido ainda, mas eu faço pesquisa mais para a área de direito privado, iniciação científica, mas depois que eu comecei a acompanhar as suas reuniões, eu fiquei muito interessada em voltar para a filosofia, já tenho até planos de fazer outra iniciação, mais voltada para filosofia jurídica, falar de governo algoritmo. Tenho ficado bem inspirada, estou gostando bastante. Legal, seja bem-vindo aí. Assim, depois não bota a culpa em mim, não, né? Desencaminhando as pessoas do direito civil para a filosofia depois. Mas, enfim, seja bem-vindo aí. Ou fazer uma ponte entre ambos, né? Que é necessário. Direito civil precisa deixar de ser aquela coisa arcaica. Exato. Eu não acho que ninguém tem que sair de onde está para ir para a filosofia. A filosofia que tem que ir para todos os lugares. Assim, tem lugar para a gente pensar, aprofundar em todas as áreas, né? Precisa sair para ir para a filosofia. Mas, enfim, bem-vindo, então. Um prazer. O Samuel Rodrigues, então, por favor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Samuel, eu sou de Juiz de Fora. Atualmente eu faço doutorado em Direito na PUC-Rio. Eu me interessei pelo grupo também a partir de uma postagem do LinkedIn. Na verdade, uma das minhas opções de doutorado, eu queria tentar o FMG, acabei não tentando porque surgiu oportunidade na PUC. Atualmente eu estou com a Caitlin Mulholland e a gente está estudando, a minha tese vai ser basicamente sobre capitalismo de vigilância. Então, para mim, foi uma ótima oportunidade, porque é um dos livros que eu vou usar na tese, esse que a gente vai estudar aqui agora. Já fiz algumas pesquisas sobre reconhecimento facial, sobre dados biométricos, e é algo que me interessa bastante, então acho que vai ser bastante enriquecedor poder discutir isso com todos vocês. Legal. A sua área é o direito, então, também? Direito também. Ok. Então, bem-vindo, então, Samuel, é um prazer aí. Engraçado, várias pessoas que viram no LinkedIn, eu nem usava essa plataforma, assim, de repente eu postei lá, achei que ninguém ia ver, tem o teu povo que viu no LinkedIn. Bom, o Euler, então, por favor. Boa noite, eu sou da área de Direito também e faço algumas matérias isoladas na PUC, na área de Direito Constitucional, já fiz até com o professor José Luiz Quadros, e é uma área que me interessa muito, a parte do decolonialismo,
A parte da colonização de dados também muito interessa, a parte de... Então, eu creio que vai crescer, vai me ajudar bastante no crescimento aqui. Que legal, bem-vindo. O Zé Luiz Quadros foi meu professor, né? Meu colega agora de departamento e da diretoria do sindicato também, né? Mas ele é um grande conhecedor desse constitucionalismo latino-americano, né? Decolonial. Mas, enfim, bem-vindo, então. O João Salles, por favor, pode se apresentar? Olá, gente, tudo bem? Eu sou o João. Eu formei no FMG, eu acompanho o Marco mais ou menos agora que eu te vi, João. Bem-vindo de volta aí. Eu não tinha te visto, não. Eu só vi o nome agora. Bem-vindo de volta aí. Eu gosto de ser uma pessoa que fica assim observando os grupos de estudo, fico mais à distância ali, mas sempre acompanho o Marco, sempre gostei do trabalho dele lá na faculdade. Quando eu conheci ele no começo da faculdade, em 2015, foi um grande refresco. Atualmente eu não pretendo seguir a área acadêmica no direito, gosto mais de outras coisas, talvez eu seja aí o desviante aqui do grupo, porque eu gosto bastante de ciência de dados, eu gosto de programação, eu trabalho com privacidade e proteção de dados, mas eu acho muito importante eu ter sempre esse conhecimento filosófico que bate muito forte em mim, e estar no grupo é uma oportunidade. Não deixa, eu, diferentemente da maioria de vocês, né, não estou na área acadêmica, estar nesse grupo para mim é uma oportunidade de não deixar mais de lado ainda do que já tendo a deixar com vida de escritório, essa coisa toda. Beleza, bem-vindo aí, João. O Paulo Camelo, então, por favor. Oi, boa noite. Eu sou da Universidade Federal do Ceará, sou graduado lá em Ciências Sociais, fiz mestrado na área de educação, com antropologia da educação, estudei a dádiva e as comunidades de software livre, e agora estou no doutorado lá no eixo de tecnologias digitais na educação, orientado pelo professor Eduardo Junqueira. Também sou técnico, enquanto eu era graduando, eu aprendi muita coisa da computação, e hoje eu sou técnico da Universidade Federal também, lá eu sou administrador de redes. Então, assim, meu tema é também capitalismo de vigilância, e eu pretendo estou fazendo, na verdade, uma etnografia sobre o uso do G Suite na Universidade Federal, né, for Education, e também vou abordar esse tema do capitalismo de vigilância, né, e todas essas temáticas que o grupo aborda. E um prazer estar aqui hoje. Bom, bem-vindo então, Paulo. Essa é uma das coisas boas do grupo virtual, são essas pessoas, né, de várias regiões do país, né, do Pará, do Ceará. Bem-vindos aí, eu fico feliz. E é interessante, eu estou percebendo esse perfil de muitas pessoas que, em áreas diferentes, mas que têm esse contato também profissional com as tecnologias, né, seja, no seu caso, né, trabalhando como técnico nessa área, outras pessoas, seja trabalhando com direito, mas na área de proteção de dados, direito digital. Eu vejo, assim, de uma maneira geral, a tecnologia permeia a vida de todos nós. Então, existem pessoas que, de alguma maneira, vão se interessar mais, não só se tornar usuários avançados ou programadores ou profissionais nessa área, mas também, de alguma maneira, se interessando mesmo pelo universo da tecnologia, né, e criticamente, que é o nosso caso aqui também. Bem-vindo, então. Amanda Fuso, por favor, se apresentar para o pessoal aí. Bem-vinda de volta. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda. Acompanho o grupo já faz, acho que 1 ano e meio, 2 anos, mas nunca consegui acompanhar todas as reuniões, só que esse tema, assim, me brilhou os olhos e eu estou fazendo de tudo para conseguir comparecer. Admiro muito o senhor, e prazer para todo mundo. Quero estabelecer diálogo com vocês. Ok, bem-vindo então, Amanda. Deu uma cortadinha na sua fala, mas eu consegui entender. A Fernanda, por favor, pode se apresentar para o pessoal? Boa noite. Eu conheci o grupo no primeiro encontro que a gente teve, que a gente estudou o relatório. E agora eu continuo, né, aprendendo mais com vocês. Meu interesse sempre foi voltado para a área de colonialismo de dados, porém, por um tempo eu senti necessidade de estudar autoras negras. E aí, nesse sentido, eu me distanciei um pouco do estudo sobre algoritmo, e agora eu estou retomando para poder juntar esses dois assuntos no meu TCC. Eu sou estudante de Ciências Sociais, não sei se eu falei. E é isso. Bem-vindo, então, Fernanda. Ótimo. Eu vou Muito obrigada. até
nesse encontro agora, eu vou fazer alguns paralelos com o trabalho do Baby. Assim, eu acho que tem umas questões interessantes. A noção de corpo de extração, né, que o Baby usa para pensar a experiência da escravidão moderna e para pensar o que ele chama do devir negro no mundo hoje. Eu acho que tem muito a ver com o que eles vão trabalhar aqui. Fantástico, fantástico. Né? Bom, bem-vindo, então, ao Tiago Borges, então, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, Marco Antônio. Obrigado pela oportunidade. Eu sou aluno da pós na UFMG em filosofia. Estou bem no início da minha pesquisa, acabei de entrar no doutorado. Acabei de entrar não, né? Tem um ano já, mas esse ano foi tão maluco que o tempo passou e a gente nem viu. Mas estou terminando meu primeiro ano de doutorado, estou trabalhando com Willem Flusser, que é um autor que tangencia esses problemas, assim, que trata de tecnologia, mas numa chave assim, profética, futurológica, né? E eu estou trabalhando Flusser e tentando relacionar Flusser com ontologia. Então, assim, eu estou a muitos passos de distância do chão, sabe? E eu achei que o grupo era uma ótima oportunidade para eu recuperar o contato com esse chão sob os meus pés. Acho que vai ser ótimo. Bom, Thiago, bem-vindo. Então, imagino que você está estudando com o Rodrigo Duarte, que foi o meu orientador, né? Que é quem trabalha com Flusser. Eu não tô estudando com ele. O Rodrigo estava... Então? Também não. O Rodrigo estava super cheio de orientandos. Eu estou sendo orientado por uma dobradinha, que é o Walter Menon, que é um professor novo no departamento, e o Daniel Pucciarelli, que você certamente conhece, que é contemporâneo da nossa época lá, muito tempo atrás. Né? Exato. Conheço quando eu fiz o meu mestrado, você estava terminando seu doutorado. Eu lembro, a gente chegou a assistir até umas disciplinas juntas, se não me engano. Ai, que legal. Bem-vindo, então, aí, Thiago. Bom, eu adoro o Flusser, assim, tem uma coisa meio profética do Flusser que eu acho muito legal. O estilo dele é incrível. Bom, Moacir Nascimento, por favor, então. Boa noite, estou falando aqui de Paulo Afonso, sertão baiano. Muita alegria por ter a oportunidade de fazer parte desse grupo de estudos. Fiquei sabendo por meio do grupo do professor Walter Capanema, professor do Rio de Janeiro, tem um grupo do WhatsApp muito bom, com informações sobre direito digital. Eu sou graduado em Direito pela UFRN, fiz mestrado na Universidade Tiradentes, em Sergipe. Eu, desde 2011, estou na Bahia como promotor de justiça, então Aracaju terminou sendo mais conveniente e ingressei no doutorado o ano passado na UFBA, pesquiso a defesa dos direitos de crianças na internet. O primeiro ciclo foi muito instigante já e estou aí na expectativa das próximas obras e queria agradecer, professor Marco, pela sua generosidade. Eu acho que essa é a palavra. Não é? Eu sou professor da graduação em Direito, leciono Direito da Criança e Adolescente, numa instituição aqui de Paulo Afonso, e tenho professores como você, como uma referência aí de como conduzir a atividade acadêmica com esse nível de generosidade. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço aí, Moacir, você está aqui no grupo, legal, o pessoal aí do Sertão, hein? Aliás, me fez lembrar, a gente está subvertendo, né, a lógica, eu me lembrei da música do Sai Guarabira, de que Nova York é mais perto que o Sertão, né? Agora não, o Sertão está perto também, né? Enfim. Pelo menos para alguns, né? Eu sei que nem todos têm uma boa internet, mas, enfim, para alguns, pelo menos, o Sertão está aqui junto com a gente, né? Seja bem-vindo, então. Bom, vou passar para o Otávio. Bem-vindo, Otávio. Aliás, bem-vindo ao programa de pós também, né? O mestrado aí começando também, mas, enfim, se apresente aí para o pessoal. Valeu, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Otávio Morato, me formei em Direito lá na UFMG, sou orientando agora do professor Marco na linha de Filosofia do Direito. Nós estamos estudando governamentalidade algorítmica. Inclusive, é um tema que foi trabalhado aí ano passado com maestria pelo professor. Queria cumprimentar a velha guarda aí, os que vieram antes de mim, e dar boas-vindas para os novos membros. O grupo tem me surpreendido muito pela diversidade de temas, cada semestre um tema melhor, e o pluralismo também de pessoas, né, profissionais do Brasil inteiro, acadêmicos, curiosos, isso é maravilhoso. O grupo está muito interessante mesmo. Valeu aí, Otávio. Estamos juntos aí. Samuel, então, vou passar a palavra para ele. Samuel Rodrigues. Professor, eu já fui, só que minha internet caiu, eu voltei. Que é isso, mudou a ordem da tela aqui. Agora que eu vi. Luana, você já foi, é claro. Priscila, Pelo já foi, Thiago já foi.
João já foi. Júlia Agostini ainda não foi. Opa! Oi, gente, boa noite. Eu sou a Júlia, sou mestranda em Direito na UFMG, pesquisa e proteção de dados, sou pesquisadora no LAPIM, estou pesquisando agora desinformação lá, no grupo de trabalho de desinformação, e na parte profissional trabalho também com proteção de dados, também aí comentou, né, e também com automatização de documentos jurídicos. Animada aí para mais um tema para a gente estudar. E Júlia, estamos aí, né? Quinta-feira, aliás, a gente se vê na disciplina lá da pós. Ok, esse povo vai ficar cansado de me ver, né? Quem faz disciplina, grupo, né? Isso aqui é tudo ao mesmo tempo. Catarina, ela ainda não se apresentou. Olá, meu nome é Catarina, eu estou no 4º período de graduação em Direito na UFMG. Eu encontrei o grupo por uma postagem de divulgação, acho que no Instagram, pelo centro acadêmico lá do Direito da UFMG. E eu interessei pelo grupo mais por curiosidade mesmo, que eu quero muito aprender sobre tecnologias, a conexão com a sociedade, tudo que o grupo oferece, e eu estou muito animada. Ok, Catarina, bem-vinda. Curiosos são bem-vindos. Aliás, eu acho interessante isso. Eu sempre gostei disso em grupos de estudo, de mesclar alunos de graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores, porque, afinal de contas, cada um contribui da sua maneira, e acho que a função da universidade também é ir formando pessoas, né, discutindo, e, enfim, fazer isso conjuntamente. Né? Bem-vindo aí. O Arthur Lamounier, acho que ele ainda não se apresentou para o grupo aqui. Boa noite aí a todos. Meu nome é Arthur Lamounier Mendonça. Eu faço graduação em Ciências Sociais na PUC Minas. E aí meu interesse no grupo é ver se eu pego esse embalo aí para ler esses livros, que era um livro que eu já tinha um interesse, e ver se eu aprendo um pouco aí com todos vocês. É isso. Ok, Arthur, bem-vindo, então. O pessoal da PUC aqui, né? Curioso. Se bem que o Thiago está na PUC agora, mas ele é da UFMG, ele foi lá fazer o pós-doutorado só agora, né? Ok. O Monique Navarro, acho que ela ainda não se apresentou, não, né? Oi. Deixa eu ver aqui a câmera. Okay. Tudo bem? Eu sou a Monique, eu sou psicóloga e estou no mestrado em Psicologia Social Institucional na URGS. E, bom, venho acompanhando o grupo já desde o semestre passado, né? A gente pôde estudar Xoxana e a minha pesquisa ela vai muito de encontro com isso, onde eu venho pesquisando, então, modos de resistências, né? A partir do pensamento descolonial, um modo de descolonizar o algoritmo. E nesse momento, depois da qual eu estou, então, fazendo esse mapeamento nas redes sociais e utilizando a ficção como método. E essas referências também eu estou trabalhando com todas e é um prazer acompanhar o grupo e estar aqui novamente. Bem-vinda de volta, então, aí, Monique, ao grupo. Matheus Carvalho, acho que ele não se apresentou. Boa noite a todos, a todas. Então, sou Matheus, sou graduando de Direito, também estou no 4º período. Anteriormente já tive a oportunidade de cursar uma disciplina optativa do professor, em 2019, Sociedade de Informação. Então, depois de um tempo, está sendo muito bom voltar nessa linha, voltar a estudar um pouco mais e dar continuidade, né, nesse aprendizado. Ok, bem-vindo. Então, Matheus, eu me lembro que nessa disciplina a gente até leu um texto da Zuboff, aquele artigo dela, o Big Order. Sim, é verdade. Lembrei demais. Na época não tinha o livro ainda, né? Porque o livro saiu no ano seguinte, mas já tinha o artigo que saiu primeiro. Ok, bem-vindo aí. Deixa eu ver quem mais, que eu não falou. Sueli, por favor. Sueli, você esqueceu de ligar o áudio. Pronto. Eu sou uma professora da Federal do Tocantins, de mais de 30 anos. Eu cheguei na filosofia da informação via filosofia da mente, e aí depois eu vi uma postagem de uns textos, de uma outra abordagem e tal, e vi uma fotinho, que era sua, mas eu não sabia.
Aí, quando chegou na época do curso, eu procurei o Marco Aurélio e falei, Marco Aurélio, você está dando um curso? Aí ele falou, olha, deve ser o meu irmão, e aí me passou para você. Eu dou a disciplina de Filosofia da Informação, entre outras, a gente trabalha muito aqui, 4 disciplinas, 5 orientandos, e aí eu estou aqui para ver uma outra abordagem, uma outra perspectiva. Ok, bem-vindo, então, Sueli, prazer te conhecer. Olha só, essa confusão dos irmãos acontece direto. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Cuidado, se virem alguém igual, e que é da área de filosofia da mente, né? Então, assim, cuidado. Mas é interessante essa relação, e curiosamente, esse grupo de estudos nasceu, eu montei junto com o André Abá, que é o pessoal da UFMG, da filosofia, também que trabalha com filosofia da mente, filosofia da percepção e tal. E a gente nasceu discutindo esses impactos cognitivos das novas tecnologias. Acho que enfim, muito bom tê-lo aí no grupo. E, aliás, estou muito feliz de ver que tem gente do Pará, do Rio Grande do Sul, de Tocantins, né, do Sertão, temos gente aí de vários lugares, todas as regiões, acho, do país. Deixa eu ver, quem que ainda não se apresentou? A Melina se apresentou? Ainda não, né? Boa noite, gente. Meu nome é Melina. Eu estou no 8º período de Direito da Universidade Federal de Viçosa. Inicialmente, eu entrei no grupo de estudo, né, no primeiro ciclo esse ano. Foi uma amiga minha que faz Direito na UFMG que me mandou sobre, e eu estava em busca de um tema para o meu TCC. Então, eu estava experimentando cursos, grupos de estudos sobre temas que eu achasse interessantes. Hoje em dia, eu até já defini o tema do meu TCC, eu vou estar até falando sobre a nova lei de licitações, mas ainda assim eu gostei bastante do curso, acho que me agregou bastante, então eu resolvi continuar agora no 2º ciclo, no 3º ciclo também, que achei que tem sido um bom aprendizado. É isso. Bem-vindo, então, Melina. Bom, acho que o Gabriel também, Gonçalves, ainda não se apresentou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome eu sou mestrando em Direito Civil, também na UFMG, e o meu tema de pesquisa é contratos inteligentes, né, Smart Contracts. E eles usam muito tecnologia blockchain, e eu já vi várias vezes as pessoas propondo usar essa tecnologia para poder eliminar aí terceiros intermediários, monopólios, construir assim, uma rede, uma economia efetivamente descentralizada, né? Então, assim, esse tema me chamou muita atenção, esse grupo de estudo, e também porque, com a pandemia, né, eu estou sentindo assim, um pouco de falta de manter um diálogo com outros pesquisadores, com outros mestrandos da área e tal. Então, assim, eu estou bastante animado aqui com o grupo e acho que as nossas discussões vão ser sempre muito produtivas, assim, acho que estou sentindo bastante falta, assim, desse contato, assim, com outros investigadores, né, fazendo esse mestrado todo à distância, né? 100% à distância. Então é isso. Obrigado. Ok, Gabriel, prazer aí, bem-vindo. Você trabalha, quem te orienta é quem? O Parentônio ou o Jerry? O Fábio. O Fábio? O Fábio Queiroz. Legal, massa. Bem-vindo, então. Deixa eu ver, tem mais alguém que não? Eu estou vendo que teve a Camila, que escreveu aqui no chat, né, dizendo que está no 7º período de Direito. É a Camila. Cadê a Camila? Não estou vendo o nome dela aqui, não. Enfim, a Camila, que é uma das monitoras do grupo. O Hertz, ele escreveu aqui se apresentando, que ele não pode ligar aqui a câmera, mas ele se interessa por direito à tecnologia, inteligência artificial, big data, machine learning, data science, etc. Enfim, conheço também lá da faculdade. E tem mais alguém que não se apresentou, que eu pulei, ou que eu esqueci? Não? Então tá. Então acho que todo mundo se apresentou. Então alguém ficou escondido aí e conseguiu passar desapercebido e eu perdi as câmeras aqui, foram saindo do lugar na minha tela, então ficou mais difícil de controlar. Bom, então eu estou muito feliz assim enfim, dessa configuração do grupo agora. A gente tem pessoas da área da psicologia, da área da filosofia, do direito, das ciências sociais, de várias regiões do país, então isso me alegra bastante. Assim. Eu vou começar, então, agora fazendo algumas observações sobre o prefácio do livro, que, como eu disse, coloca questões e nos permite já assim, conhecer as teses principais dos autores e tal. Vamos acompanhar aqui um texto, então, na página 10, está com essa numeração romana, né? Mas na página 10 aqui do prefácio, tem uma questão que os autores colocam, que eu acho interessante a gente começar pensando no livro a partir dela,
que é a seguinte, né? Eles se perguntam será que ainda o colonialismo, né, a experiência do colonialismo no Ocidente e tal, será que ela, de alguma maneira, ainda não tem um arsenal ainda em expansão, ou seja, será que ainda não funciona como um conceito interessante para a gente pensar o que se passa no mundo hoje? E aí eles se perguntam, quais seriam as novas formas da apropriação da vida humana, né? Porque a gente pode pensar o colonialismo como sendo esse processo de expansão imperial, né, dos grandes centros europeus, mas uma expansão que não era apenas territorial, né, mas uma expansão na qual eles se apropriaram, né, de vastos territórios, recursos e de vidas humanas, né? A gente não pode esquecer que o colonialismo está intimamente associado à escravidão moderna, né? Então foi um grande processo de apropriação da vida humana, né? Enfim, então, será que a gente não pode pensar isso hoje, contemporaneamente, ou seja, novas formas de apropriação da vida humana que estariam emergindo no nosso tempo? E, de certa maneira, eles colocam essa pergunta e dizem que é essa possibilidade que o livro vai tentar explorar, ou seja, de que maneira a vida humana está sendo apropriada nos dias de hoje. A noção de capitalismo de dados nada mais é do que uma tentativa de nomear essa nova forma de apropriação da vida humana, né? E a gente vai ver aqui ainda na introdução isso aparece, que ela é distinta das formas de apropriação tradicionais, da era industrial, por meio do trabalho, por meio da apropriação dos recursos naturais, etc. É uma apropriação que se dá de uma outra maneira, né? E a gente vai ver a partir da captura dos dados. Bom, ainda nessa página 10 da introdução, eles dizem, né, que, de alguma maneira, esses exemplos, o livro começa com alguns pequenos exemplos, eles apontam, eu vou falar só disso, né, apontam para algo maior, né, digamos assim, um problema mais amplo. E esse algo maior é essa tentativa, essa sistemática, né, de tornar todas as vidas, todos os aspectos da experiência humana, da vida humana, das relações humanas, transformar tudo isso em inputs, né, em entradas, digamos assim, que permitem a geração de lucro, né, transformar tudo isso em algo a ser explorado, basicamente isso. A experiência humana, em todos os seus aspectos, diz eles, se torna, assim, um alvo, né, dessa extração de lucro, né, de extração de riqueza. Podemos chamar isso a condição da colonização pelos dados, né, por meio dos dados, que seria, então, uma dimensão chave de como o capitalismo ele mesmo está funcionando nos dias de hoje, né? Ele uma dimensão fundamental do capitalismo contemporâneo. Enfim, então, percebo que, de certa maneira, o que esse livro vai tentar fazer, ao colocar essa pergunta sobre os modos de apropriação da vida humana hoje, é tentar entender uma nova fase do capitalismo, né? E essa nova fase do capitalismo não tem como a gente discernir ela, né, corretamente, sem levar em conta essas novas tecnologias e o papel que elas vão exercer, e as possibilidades que elas vão abrir para essa nova forma de apropriação. Bom, então, esse vai ser um tema central aqui, pensar o capitalismo nos dias de hoje. Na página seguinte, página 11, eles chegam a defender a tese, né, central do livro, de que o uso dessa imagem do capitalismo de dados, aliás, desculpa, do colonialismo de dados, esse termo colonialismo, não deve ser entendido apenas metaforicamente, né? Eles vão, nesse prefácio, tentar explicar isso um pouco melhor, mas eles começam dizendo isso: a gente não está brincando de índio, né? Ou seja, isso aqui não é só uma representação no sentido de uma mera metáfora para descrever uma coisa diferente. É preciso realmente pensar uma nova era da colonialidade, né? Então, assim, percebam, não é metaforicamente a gente pode descrever o que está acontecendo hoje como se fosse um colonialismo. Não, é uma nova, não é o mesmo tipo de colonialismo, não é o mesmo tipo de apropriação, mas é uma nova era colonial, vamos dizer assim. Assim como a gente pode falar numa nova era do capitalismo, sem que seja simplesmente uma metáfora, né? E nesse momento aqui do texto, no meio da página 11, então, acho que eu vou ler essa passagem, que acho que é importante, eles vão dizer assim, que eles sugerem, né,
que apesar dos modos, né, da intensidade, da escala e dos contextos, né, das formas de despossessão, né, contemporânea ser distintiva, ou seja, não é a mesma coisa que aconteceu na experiência do colonialismo moderno, dos séculos XVIII, XIX, não é a mesma coisa. Tem uma função aí de fundo, digamos assim, que permanece a mesma, né, nessas formas aí históricas do colonialismo, né, que é o quê? Né, adquirir recursos em larga escala com valor econômico que pode ser extraído. Né? Então, assim, o que está no fundo do colonialismo? Esse movimento de apropriação das vidas e produção de riqueza. Esse é o fundo do capitalismo. Então, num certo sentido, o que a gente tem hoje se assemelha, percebo, não apenas metaforicamente, mas é parte de um mesmo processo colonial de produção de riqueza por meio da apropriação da vida humana. Esse, então, capitalismo, desculpa, toda hora troca se fala colonialismo, porque as duas coisas estão relacionadas, inclusive essa é uma tese do livro, a gente vai ver aqui na sequência. Mas, enfim, esse colonialismo histórico de anexação de territórios, dos seus recursos, tanto, né, e dos corpos, né, que trabalham, né, a escravidão moderna, tudo isso parece simples, mas tem uma dimensão mais profunda, a gente pode aprofundar isso, né, que é o quê? A captura e o controle da vida humana ela mesma, da própria vida humana, através da apropriação dos dados que podem ser extraídos da experiência humana para fins de produção de lucro, de riqueza. Então, o argumento deles é que, de alguma maneira, se é esse o caso, então nós estaríamos pavimentando o caminho, digamos assim, para uma nova fase do capitalismo. Nós estaríamos aí abrindo as portas para uma nova fase do capitalismo baseada nessa exploração dos dados. Bom, é basicamente isso que o livro da Zuboff tenta descrever, essa nova fase do capitalismo que ela vai chamar de capitalismo de vigilância. Ok, então na sequência do texto, ela vai colocar quais seriam as suas asserções, né? Assim, digamos assim, elas partem de onde, né? Quais são as teses de partida. A primeira delas é de que são dois argumentos centrais que vão ser articulados no livro. O primeiro, de que os dados estão se tornando coloniais pela sua própria natureza. Por quê? Porque eles são parte de um projeto de apropriação da vida humana. Então, essa é a ideia, né? Eles são coloniais pela própria natureza. E o segundo argumento, que o novo colonialismo ele é guiado pelos imperativos do capitalismo, né? Então, a gente tem essa conexão. Inclusive, eu fico trocando as palavras, mas por isso, porque são os imperativos do capitalismo que vão conduzir esse novo colonialismo. Bom, então são esses dois argumentos. Na página 12 aqui do prefácio, os autores chegam a dizer que, olha, esse novo colonialismo de dados, ele tem um background aí, tem, enfim, um pano de fundo aí, um passado que explica isso, de séculos de capitalismo, de experiência capitalista, mas, de certa maneira, eles apontam para uma ordem econômica nova, né, um estágio distinto, diferente dos anteriores, e que essa novidade ainda a gente não tem um nome adequado para isso, né? Os autores dizem isso. A Zuboff tenta dar um nome para essa nova fase, que é o capitalismo de vigilância, né? Esse surveillance, né? Capitalism. Aqui não, eles não dão um nome para essa nova fase capitalista. Não sei se eles discordariam do nome da Zuboff, talvez sim, acho que sim, mas considerando que esse livro veio um ano antes do livro da Zuboff, então isso talvez não era uma possibilidade ainda claramente colocada para eles. Mas enfim, a gente pode usar o nome da Zuboff para nomear esse período novo, essa novidade. Bom, ainda na página 12, uma tese que eu acho importante destacar, que é muito comum, mas é sempre importante evitar esse erro, que é o não se deixar levar pelo determinismo tecnológico, ou seja, se dar conta de que, olha, é claro que as novas tecnologias da informação, da comunicação, elas têm um papel fundamental, sem elas não seria possível que essa nova fase de apropriação da vida humana, né, essa nova fase do capitalismo, se acontecesse como ela está acontecendo, mas ela não é uma condição necessária, assim,
suficiente, né? Ela é necessária, né? Sem ela não haveria essa possibilidade, mas não basta isso, né? Isso não conduz, né? Não vai nos levar, assim, necessariamente a essas transformações sociais e da vida humana. É preciso, então, investigar a criação de uma nova ordem social e econômica, não apenas uma nova tecnologia. O que está mudando, a gente tem que olhar para a lógica social que está em jogo aqui, e essa lógica não é simplesmente determinada pelas transformações tecnológicas. Então, acho isso uma questão importante para a gente se dar conta que, ainda que as tecnologias tenham papel, elas não têm que ser vistas de um modo fatalista, como se não houvesse outro mundo possível que não esse, dada as tecnologias que estão, o desenvolvimento tecnológico que temos. Bom, dito isso, na sequência ainda dessa página 12, eles vão apontar para uma outra característica que confere uma novidade ao que a gente está vivendo, que é essa convergência entre o poder econômico e cognitivo. Essa tese, na verdade, num certo sentido, sempre houve convergência entre o conhecimento e o poder econômico, né? Aliás, essa é uma tese importante do Foucault, aliás, a relação entre poder e saber, nas suas linhas gerais. Mas a gente pode, talvez, conceder aqui, interpretar isso de uma maneira que há uma intensificação dessa aproximação, dessa convergência. E esse é um dos argumentos da Zuboff, inclusive. Quem leu o livro dela deve se lembrar da ideia de que há uma assimetria ainda maior no que diz respeito ao controle e a domínio sobre o conhecimento, né? Cada vez mais conhece, é como se a relação fosse uma relação tal na qual essas grandes corporações, empresas, essas big techs, cada vez mais nos conhecem cada vez mais nós, quem somos, como nos comportamos, o que desejamos, etc. E nós, em relação a elas são cada vez mais opacas para nós. Então, é como se fosse uma relação assimétrica na qual há uma transparência cada vez maior. A nossa, para essas corporações, nós somos cada vez mais transparentes, em compensação, o funcionamento que elas fazem com os dados, como elas dirigem nossas vidas, etc., tudo isso é cada vez mais opaco para nós, né? Então, essa simetria que é complicada. Para usar um termo Foucaultiano, tem um novo jogo da visibilidade, né? Ou seja, parece que como as coisas vão ser colocadas na luz, isso varia. Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente pode interpretar isso. E na sequência aqui, no finalzinho dessa página 12, tem uma tese aqui que eu acho importante, que é essa inter-relação entre capitalismo e colonialismo, e os autores dizem que a exploração da vida humana, para fins de lucro, através dos dados, é o clímax, né, digamos aí, o ponto final de 5 séculos, né, dessas tentativas de conhecer, explorar e regular o mundo a partir aí de centros particulares de poder. Enfim, então tem uma tentativa de inserir esse processo que a gente está vivendo hoje como o clímax de um casamento, que é um casamento de 5 séculos entre capitalismo e colonialismo. Bom, na sequência aí do texto, a partir da página 13, vão vir algumas definições, né, termos que a gente vai ver que são importantes para eles, né, no livro. Eles dão uma pequena introdução do que significa, né? Primeiro, o conceito de dados, o que é o data para eles, e aí eles vão dizer que, por dada, o que eles querem dizer é que a informação ela flui, circula, né, passa pela vida humana em todas as suas formas, por uma infraestrutura de extração, né, de coleta, de processamento, e que o ponto de partida da geração do lucro é o uso, né, a apropriação desses dados. No certo sentido, os dados eles abstraem a vida, né, essa é uma tese que eu vou reforçar aqui, os dados abstraem a vida, convertendo ela em informação que pode ser estocada, né, processada por computadores e apropriada e convertida, né, em valor para terceiros. Bom, aqui essa passagem do texto, está na página 13, tem um ponto que eu acho fundamental, essa ideia de que a lógica da apropriação por meio dos dados, ela pressupõe
uma abstração da experiência da vida humana, na sua complexidade, na sua riqueza, na sua qualidade, vamos dizer assim. Para ela ser quantificada, é como se eu precisasse reduzir tudo isso a dados, né? Bom, isso quer dizer que muita coisa escapa para começar dessa apropriação, mas, por outro lado, isso não deve nos deixar muito satisfeitos ou felizes, porque essa é uma arma muito poderosa, ela consegue exercer um controle muito grande e produzir um conhecimento muito significativo sobre todos nós, né? Bom, agora, dito isso, essa ideia de uma abstração da vida, né, você abstrai tudo para quantificar, para colocar em dados que podem ser processados, trabalhados por essas máquinas, essa operação é o que se aproxima muito daquilo que a Zuboff chamou de renderização, né, render, né, ela usa esse verbo em inglês, que é um verbo que tem múltiplos significados, né, pode ter o significado de rendição, de captura de alguém, mas tem também o significado, para quem trabalha com computador sabe, renderizar, né, renderizar tem essa noção de você colocar em dados, né, de você, por exemplo, pegar uma imagem e transformar ela num conjunto de dados, né. Então, essa renderização da vida humana, né, é um processo, ao mesmo tempo, de abstração disso para conversão em dados, mas também de captura, né, é uma coisa curiosa. Então, também você é, nesse processo, capturado, rendido, né, digamos assim, nessa operação. Essa é uma palavra que, aliás, a Zuboff explora, eu acho muito interessante, né, esse rendering, né, e aqui eles não usam a palavra, né, essa palavra, mas a ideia da abstração da vida está intimamente ligada a isso. Bom, na sequência aqui do texto, vai vir essa explanação mais detalhada da tese de que há uma apropriação capitalista, o colonialismo de dados é uma nova ordem emergente dessa apropriação da vida humana, que se dá agora por meio dos dados, etc. E aí eles adiantam que uma das bases desse processo é o monitoramento e a vigilância constante, né, sistemática de todos nós, né? Então, essa vigilância permanente, né? Daí a Zuboff usar o termo vigilância para nomear essa nova fase do capitalismo, porque ele pressupõe essa vigilância. Sem a vigilância, o monitoramento, a extração de dados permanente, obviamente, esse modelo aqui de capitalismo ele não se sustenta, né? Enfim, então, aqui eles também reforçam a vigilância como base para esse capitalismo. Inclusive, vigilância foi um tema que a gente trabalhou no grupo em vários momentos na obra do David Lime, né? A ideia de cultura de vigilância, etc. Bom, o resultado dessa vigilância permanente seria, um dos resultados, né, disso, é minar as próprias bases da liberdade, a agência humana, capacidade de ação autônoma. A gente vai ver isso nesse texto, mas a gente já viu isso a Zuboff, esse é um tema central do livro dela, né, justamente como que essa dinâmica nova assumida pelo capitalismo, como que isso traz um risco sério para a possibilidade de ação livre, né? É de se perguntar, dada a capacidade de controle, de gestão e de modificação comportamental que essa tecnologia, que essas diversas tecnologias permitem, é de se perguntar se vai ser possível, num futuro, né, breve, ação autônoma, espontânea, algum grau de que tipo de espontaneidade vai existir na ação humana, né? Tem uma frase que funciona como um prognóstico, esse CEO, assim, esses caras aí das grandes empresas, da Google e tal, teve uma entrevista de uns anos atrás que ele dizia isso, e eles falam essas coisas que são tenebrosas, mas como se fosse um grande cenário de investimentos, né? Vamos ganhar muito dinheiro e tal. Mas aí o que o cara disse é o seguinte, que daqui a alguns anos seria extremamente improvável que uma pessoa consumisse o que quer que seja, ou adquirisse um bem, um serviço qualquer, sem que tivesse sido de alguma maneira dirigida para isso, né? Bom, essa frase, né, num certo sentido, a gente pode pensar que nossas ações são sempre dirigidas de alguma maneira, que seja pela publicidade que a gente viu na televisão, que seja por uma coisa que a gente ouviu aqui, outra ali, mas controle sobre esse direcionamento era muito menor, né? Era uma coisa mais difusa, etc. Agora, a sensação é de que essa frase, no fundo, ela guarda uma sensação de que a gente não vai ter mais assim, comportamentos que a gente pode se colocar como os verdadeiros autores da ação, como se eu tivesse
deliberar, eu quero viver assim, eu quero fazer isso, eu desejo esse tipo de vida. Parece que, no fundo, a gente vai estar sempre, de alguma maneira, sendo direcionado. Não só no âmbito do consumo, mas aí entra outros âmbitos da vida humana. Imagina as opiniões políticas, né, as crenças, né, com quem a gente convive, onde a gente vai, por aí, etc. Né? Enfim, então, é uma sensação estranha de que existem mecanismos de direcionamento da conduta humana que são opacos para nós, e que, de alguma maneira, é muito difícil fazer frente a isso, resistência a isso, né, sem ser, de alguma maneira, dirigido por isso. Bom, então, essa é uma pergunta que é muito comumente colocada, né, nesse cenário, o que vai acontecer com a liberdade humana? Né? O que a gente pode esperar do futuro da liberdade humana? Na sequência aqui do texto, ainda na página 13, eles apresentam vários conceitos, né? Assim, é uma sequência, né? Primeiro, a ideia de que há um novo tipo de conhecimento sobre o social, que é esse social caching aqui, né, que eles estão falando, uma espécie de nova produção de conhecimento sobre o social. Essa é uma tese, aliás, que em outros momentos do grupo a gente leu um livro sobre isso, daquela, como é que é? Stefania Milan, né, uma italiana e tal, que é sobre como as redes sociais produzem um novo tipo de conhecimento sobre o social. Ou seja, a vida social, as relações sociais, aquilo que antes parecia um domínio meio opaco para apropriação, para extração de riqueza, etc., de repente se tornou plenamente, ou em grande medida, conhecível, explorável. Né? Então, há uma produção de um conhecimento sobre o social. Esse conhecimento vai sendo estocado, vai constituindo essas cloud empire aqui, né? Esse império. Como é que eu posso traduzir? Império de nuvem, das nuvens? Não sei, império nas nuvens, né? Enfim, se falar que império nas nuvens, parece que esse império não é aqui, né? Que é tipo outra coisa em outro mundo, mas é esse império que vai se constituindo nessas nuvens informacionais, vamos dizer assim, e que vão alimentar esse novo setor, que vai ser importante aqui no livro, a gente vai ver isso na sequência, esse setor de quantificação social, né? Que é um grande setor, digamos, que vai regimentar vários negócios diferentes, várias áreas diferentes. Então, dito isso, eles, para não ficar muito pessimista, tipo assim, a liberdade acabou, o mundo vai acabar, a gente foi dominado, né? Está tudo dominado. Eles têm uma tese aqui meio esperançosa, que dá alguma esperança para nós, né? Dizer que, olha, a boa notícia é que essas transformações são muito recentes, elas estão ainda nos seus primeiros estágios, digamos assim, nos seus primeiros passos. Bom, eu não sei se isso é uma notícia boa ou ruim, né? Então, tipo, se esse já é o primeiro estágio, quais vão ser os próximos, né? Mas, enfim, o lado bom dessa notícia é de que, olha, talvez seja um processo que a gente pode reverter isso ainda, né? A gente não está, a coisa não foi consumada, digamos assim. Na página seguinte, na 14, eles apresentam a ideia de que a gente vive um momento histórico sem precedentes, que a gente, é claro, pode aprender com o passado, a gente pode ver certas continuidades entre, por exemplo, no âmbito dessa relação entre capitalismo e colonialismo, que vai ser a tese central do livro, que é um processo de séculos e tal, mas, ainda assim, é preciso se dar conta que a gente vai ter que reformular as nossas ferramentas intelectuais, criar novos conceitos, porque o que se apresenta para nós hoje é algo sem precedentes, né? Não é uma coisa já experimentada ou vivida pela humanidade. Essa é a tese central da Zuboff também. No livro dela, ela se propõe a pensar o novo, né? o sem precedentes. Esse é o primeiro capítulo do livro. Tem uma metáfora que ela usa muito, aliás, que é aquela a gente tem uma tendência a pensar o novo, né? A partir dos conceitos antigos. Aí, quando o carro apareceu, as pessoas chamavam o carro de carruagem sem cavalos, né? Então, é um pouco isso, né? Chega um momento que a gente vai precisar abandonar, né, os conceitos de cavalo e carruagem para nomear o novo, né, naquilo que ele traz de sem precedentes, né, chamar aquilo de automóvel, de carro. Então é um pouco isso, que a gente vai encontrar na nova fase do capitalismo. Em grande medida a gente pode chamar de carruagem sem cavalos, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar encontrar conceitos e noções mais apropriados. Na sequência do texto, aliás, essa passagem, né, de pensar o novo e tal, me faz lembrar muito o Origens do Totalitarismo. Recentemente eu até fiz uma apresentação e eu terminei lendo essa passagem do prefácio
do livro da Hannah Arendt, né, Origens do Totalitarismo, quando ela fala daquele que seria o grande desafio da sua geração, que era entender como foi possível, né, a experiência totalitária, né, o nazismo e o stalinismo. E o argumento dela é esse, né? Antes, né, todo mundo achava que aquilo era impossível, porque aquilo era como se não é possível que algo dessa ordem pudesse acontecer. Mas a partir do momento que aconteceu, né, a pergunta era, mas como isso foi possível? E a resposta que a Hannah Arendt dá é o seguinte, que a gente precisa manter um certo olhar atento, frio, né, e não se iludir, não achar que a catástrofe não vai acontecer só porque ela é catastrófica, não imaginar que o caos não vai se produzir só porque é caótico, ou que o absurdo não pode ter lugar na história só porque é absurdo. As coisas simplesmente acontecem, né, e é preciso, de certa maneira, ter um olhar para ver quando a catástrofe se apresenta, se aproxima, né, e levar isso a sério, né. Acho que essa advertência da Hannah Arendt, cada vez mais eu fico pensando nela, será que a gente está chegando na catástrofe e a gente não está levando a sério, como se fosse algo do tipo, não, isso não vai chegar a tanto, não, vê se pode, né, as pessoas não vão se permitir tanto, então. Já se permitiram, sinto muito dizer. E a advertência é importante. Mas, enfim, e o desafio dela era pensar o novo, né? O argumento todo dela do livro, do Origens do Totalitarismo, é que não dá para pensar a experiência do totalitarismo moderno com as chaves da filosofia política anterior, os conceitos anteriores, porque se trata de algo sem precedentes. Bom, na sequência aí do prefácio, vai vir essa introdução dessa noção do setor de quantificação social, que é o termo que os autores usam. Eles começam fazendo uma descrição, vocês vão ver que é um setor muito amplo, né, engloba praticamente tudo aquilo que a gente considera como as indústrias e os serviços na área de tecnologia, da informação e da comunicação, né. Primeiro, os grandes produtores, né, dos dispositivos, né, e aí Samsung, né, Microsoft, né, Apple, todos os produtores desses smart devices aí, né, desses aparelhos inteligentes, digamos assim, aí os produtores dessas geladeiras inteligentes, né, dos carros inteligentes, enfim, das casas inteligentes, os sistemas de aquecimento, saúde, isso aqui. A expansão também da internet das coisas, aí todos esses objetos com etiquetas digitais que enviam e recebem informações e que vão conformando ambientes adaptados. E aí várias empresas que constroem plataformas também, e aí a Alibaba, Baidu, Facebook, Google, WeChat, né? Aqui tem empresas, se for olhar bem, basicamente Vale do Silício e chinesas, né? Que são aquelas que vêm disputando esse grande mercado das Big Techs. Depois, outras empresas, né, de processamento e de extração de dados, e que vende dados, né, para realização de mais diversos negócios. E aí a Axion, né, e outras empresas desse setor, todas as empresas também de mídia social, né, e também de provimento de conteúdo, né, de vídeo, Netflix, né, Spotify, de serviços também, de Airbnb, né, Uber, enfim, vocês estão vendo, 1 milhão, se a gente somar tudo isso aqui, eu não sei quantos trilhões de dólares, né, acho que eu estou colocando por baixo, sei lá, 4 trilhões, não sei quanto que isso vai dar, e dá para entender que esse é um setor não só imenso da economia mundial, como é um setor em grande expansão, né, em grande crescimento, né, e que hoje é o principal setor de produção de riqueza do mundo. Então, se a gente quer entender o capitalismo hoje, assim como, e esse é um paralelo que a Zuboff fazia muito, se você quer entender o capitalismo lá industrial do início do século XX, você tinha que olhar para as montadoras de veículos, para a Ford, para não sei o quê. Se você quer entender o capitalismo hoje, você tem que olhar para essas empresas aqui, são elas que estão ditando o modelo de negócio, né? Enfim, então é um pouco o esforço da Zuboff, é um pouco, e eu também o esforço deles aqui. E esse setor de quantificação social vai produzir esse Cloud Empire, né? Dizem eles lá na página 15, que esse império das nuvens seria seria uma combinação de crescimento dessa quantificação social, desse setor de quantificação social, com essas práticas de processamento de dados, tratamento de dados, que vão se expressar em diferentes negócios, na vida social, etc.
Bom, e aqui, na sequência do texto, mais uma vez, eles, na página 15, vão falar sobre a vigilância, a importância da vigilância, vão dizer que uma consequência-chave dessa conexão com os outros na era do colonialismo de dados é a submissão a um contínuo, né, tracking, né, um contínuo, vamos dizer assim, um escaneamento da vida humana, né, o tempo inteiro a gente está sendo vigiado, monitorado, um processo que é conhecido, né, até recentemente pelo nome de vigilância, né, surveillance, né, a base desse modelo de capitalismo é essa chamada mass, né, surveillance, né, essa vigilância em massa, né, e contínua. Bom, e aí vem uma pergunta, né, que aí eu até colocaria para vocês, me parece um tanto quanto, talvez, radical. No final da página 15, eles dizem o seguinte: por meio desse acompanhamento, monitoramento dos sujeitos humanos, né, que está no coração do colonialismo de dados, né, a pergunta é, será que isso é incompatível com o mínimo de integridade do self, né, do eu, que subjaz a autonomia e a liberdade em todas as suas formas? Ou seja, né, a pergunta aqui é um pouco essa: será que dá para ser livre, dá para constituir um eu íntegro e ter algum grau de autonomia num mundo no qual somos vigiados da maneira que somos, né, num mundo em que somos monitorados da maneira como somos, sistematicamente? Dá para haver liberdade no mundo assim? Bom, essa pergunta tem um elemento retórico, mas é porque aparentemente eles estão querendo sugerir, talvez, que não, né, que não dá para ser livre num mundo desse jeito. Só que eu fico pensando sobre as diversas formas da liberdade, né? Ou seja, bom, não dá para ser livre como se acreditava, ou como se era, talvez, né? Um certo tipo de liberdade, né? Mas as liberdades estão mudando, né? Assim, um exemplo clássico disso, né? Uma pessoa que muda para uma grande cidade, ela modifica a lógica da liberdade da vida dela. Coisas que numa cidade interior você seria livre para fazer, numa grande cidade talvez não seja. E o contrário também, coisas que você se sentiria monitorado e vigiado numa pequena cidade, por exemplo, que todo mundo sabe da vida dos outros, você se sente mais livre numa grande cidade, no meio da multidão, né? A vida nas grandes cidades acabou com a liberdade? Bom, ela mudou a lógica da liberdade humana, ela mudou o eixo, ela criou outros problemas, né? E ao longo da experiência humana, eu não vejo assim, nenhum momento em que houve a liberdade, de repente a perda da liberdade. A gente vai experienciando mudanças na ação, na capacidade de ação humana e nos ambientes, né, no qual se age, e as diversas formas de restrição. A liberdade é sempre, na minha opinião, algo que se estabelece em diálogo com as condições, com os contextos, não é uma coisa a plena liberdade, né? E essa pergunta, ela me parece problemática por isso. Por que, ao invés de dizer que a liberdade acabou, a gente não deveria se perguntar sobre que tipo de experiência da liberdade vai emergir disso, né? A gente vai ser completamente dominado por isso ou a gente vai negociar com isso de uma forma diferente? Por exemplo, por mais que eu seja vigiado por esse aparelhinho que está na minha mão aqui, né? Todos nós somos, né? Isso acabou com a minha liberdade ou isso mudou a lógica da minha liberdade, né? Eu tendo a pensar que houve uma mudança, né? Não sei se é para pior ou para melhor. Eu não sei como vocês, assim, a impressão de que é pior, né? No final das contas, a gente está mais aprisionado por esses objetos do que libertado por eles. Mas eu não gosto de colocar as coisas nesses termos, tipo assim, simplesmente perdemos a liberdade, né? E acho que, no fundo disso, o que existe é uma tentativa de pensar problemas éticos a partir de uma perspectiva que eu acho como tradicional, que é baseada numa espécie de antropologia humana que pressupõe uma certa natureza e aí a ética ela fica o tempo inteiro agindo como se a função dela fosse ser uma protetora, né, contra as mudanças, contra o novo, contra algo que ameaça aquilo que passa a ser visto como da essência humana, como sendo da natureza e que a gente não pode abrir mão e por aí vai. Eu prefiro pensar que nós sempre constituímos a nós mesmos, e inclusive as nossas práticas de liberdade sempre se conformaram, e isso tudo é uma produção histórica, né? Não existe algo essencial, não existe
a liberdade humana essencial. O que existem são práticas de liberdade que foram produzidas historicamente, né? E que são mutáveis, né? Igual os produziram, podem ser reproduzidas, né? Alteradas, né? Reformuladas radicalmente. Bom, não estou dizendo isso para achar que toda transformação deve ser aceita simplesmente porque tudo isso muda, né? A gente pode fazer resistência, a gente pode querer construir as práticas de liberdade que desejamos, é isso. Acho que é importante, é uma luta política e ética, né? Ou seja, de constituição de si mesmo. Mas não porque eu tenho que preservar aquilo que é natural ou humano, mas porque eu não quero me constituir dessa maneira específica como talvez, né, essas tecnologias nos convidam. Bom, então, dito isso, né, só uma ponderação, vamos ver como é que o livro vai trabalhar essa questão. E na página 16 tem uma questão de fundo que eu queria destacar aqui, que é no finalzinho dessa parte aí, da página 16, que ele diz que tem uma questão que subjaz tudo isso aí, de fundo, e que vai ser um dos focos aí do livro, né, e eles dizem, qual questão? Poderiam os seres humanos no século XXI aceitar um mundo no qual suas vidas são cada vez mais, né, apropriadas por meio de dados, né, para, né, os interesses do capitalismo? Né? Será que a gente deveria, né, aceitar esse tipo de vida? Bom, esse é o tema também central do trabalho o finalzinho do livro da Zuboff termina com essa questão, né? A gente vai aceitar isso, a gente vai fazer frente a isso, a gente vai mudar o rumo desse processo, a gente vai colocar um basta, né? Ela termina dizendo assim no livro dela, né? É preciso dizer um basta, tem coisas que não são aceitáveis, né? A gente não deve naturalizá-las, né? Essa forma como nossa vida, os diversos aspectos da nossa experiência estão sendo capturados, processados e voltam sobre nós por meio de diversas tecnologias de modificação comportamental, isso não é aceitável, né? Isso a gente precisa dar um basta nesse processo, tá? Antes que seja tarde demais, etc. Esse é o argumento central dela, e me parece que o livro deles também vai nessa direção. Olha, tem algo que não é aceitável e a gente vai precisar colocar essa pergunta, né? Ou seja, que mundo é esse que a gente está construindo para nós aqui no século XXI? Aliás, sobre isso, né, acabou que eu não fiz uma apresentação dos autores do livro, né, no início, é só para vocês terem uma ideia. O Nick Coldry, eu cheguei a compartilhar lá no Zap, uma entrevista que ele deu, eu vi que vocês compartilharam outros vídeos, né? Eu já vi, tem várias coisas dele na internet, inclusive vai ter uma apresentação que foi compartilhada lá no grupo, depois eu vou lembrar vocês, eu já estou até inscrito lá para assistir uma apresentação dele, daqui umas 2, 3 semanas. Mas ele é um professor, né? O Nick Coldry é um professor de mídia, né, e comunicação, lá na London, né, School of Economics and Political Science, e é um sociólogo de formação, né, um sociólogo da mídia, da cultura, tem vários livros publicados. E o Ulisses Mejias é um mexicano que é professor nos Estados Unidos há muitos anos, da SUNY, né, que é aquela State University of New York, e ele é um cara também da área de comunicação social. Mas o Ulisses Mejias, ele tem um trabalho mais assim voltado para estudos críticos da internet, economia política das mídias digitais, tal, né, que é o que está nesse livro. E os dois juntos, inclusive, participaram da fundação são cofundadores, né, de um espaço na internet que chama Tierra Común, né? Esse é um site, é uma rede, na verdade, que promove o estudo do colonialismo de dados e a resistência a esse processo de colonialismo de dados, que é o processo que eles vão chamar de decolonização, né, dos dados, na América Latina, né? Daí esse termo também que era comum, tem alguns brasileiros que participam dessa rede, e acho que é uma rede que a gente pode, assim, o interesse, depois de ler esse livro e tal, é tentar participar mais das atividades da rede, eles propõem eventos, etc., acho que pode ser do nosso interesse, né? Então, isso dá também uma dimensão outra para esse trabalho, essa questão me lembrou isso, né? Que não é só um trabalho teórico de diagnóstico do nosso tempo, tem uma dimensão prática, né? Esse grupo, essa rede, a intenção é realmente articular ações para decolonizar os dados, né? Enfim, então tem uma dimensão política aí de ação mesmo, de ação transformadora do nosso mundo.
Bem, e aí, para finalizar, para a gente não exceder muito tempo, essa parte final, vou só pontuar umas coisas bem rápidas. Primeiro, novamente, a ideia de que há um processo de expansão do capitalismo, né? Recorrer à ideia de colonialismo é uma chave para a gente entender esse processo, um processo que é constante, permanente. O capitalismo está sempre, de certa maneira, expandindo fronteiras, né? Abarcando certos territórios, né? Domínios que antes não eram apropriáveis, né? Não eram exploráveis, não produziam riqueza, e de repente se tornam objeto de uma exploração possível. As nossas vidas, né? As nossas relações sociais não eram primariamente um objeto de exploração e de repente se tornou, porque se tornou conhecível, se tornou manipulável, se tornou passivo de direcionamento, né? De uma maneira que não era antes, né? Então, aliás, essa é uma coisa, pensar que o conhecimento é sempre uma faca de dois gumes, né? Por um lado parece bom, mas por outro permite a apropriação. Conhecer as relações sociais das pessoas, como redes sociais permitem, por exemplo, não é só um conhecimento, é uma possibilidade de apropriação da vida das pessoas, de diferentes maneiras. Enfim, então tem essa expansão do conhecimento, do capitalismo, né? Uma nova, digamos, fronteira do capitalismo, e é uma apropriação que vai para além do trabalho, né? Então, o colonialismo de dados ele aponta para uma nova possibilidade de apropriação, que é diferente daquela descrita pelo Marx, né? O velho Marx, no século XIX, que descrevia um processo de expansão do capitalismo industrial, né? Hoje, a gente teria uma nova fase, um novo domínio a ser explorado. A Rani, quer falar? É só porque a Camila caiu, ela não conseguiu reconectar, e aí eu falei que eu posso organizar o chat por ela. Mas eu também tenho uma pergunta, já posso fazer? Pode. Antes de você fazer, só lembrar o pessoal, então, quem quiser se manifestar. Eu estou falando demais hoje, né? Eu tenho esse mal. Se ninguém fala, eu vou falando, né? Até porque o silêncio seria... Ainda mais silêncio no ambiente virtual é ainda mais constrangedor e incômodo. Mas, enfim, fiquem à vontade, eu esqueci de dizer isso, né? Que nos grupos a gente costuma usar muito o chat como um espaço tanto para comentários, sugestões. Às vezes uma coisa que você não quer interromper e falar, mas você quer... você pensou no negócio, fez uma conexão, lembrou de um livro. O chat ele se presta bem a isso, assim, como uma espécie de conversa paralela. E também como um espaço no qual vocês podem se manifestar, que aí eu interrompo e passo a palavra para vocês. Eu deixo o chat... Aliás, eu trabalho com duas telas aqui, tem um tanto de coisa que eu fui tentando acompanhar o chat também, que à medida que vocês se manifestam, eu passo a palavra para vocês. Vai lá, então. Então, professor, eu tinha lido esse livro logo depois que eu entrei no SIGA, né? Logo que ele foi lançado. E eu sempre tive um incômodo com ele, e aí eu sempre foquei muito nessa parte de dados, que era o que eu estava pesquisando na época, das big techs, capitalismo e tal. Mas eu nunca tive coragem, assim, sabe, de falar com muita convicção sobre essa parte do colonialismo, assim, não pelo termo em si. Eu não tenho muito estudo em teoria decolonial, mas eu fico por mais que ele tenha feito todas as ressalvas, eu ainda fico um pouco desconfortável de entender esse processo como uma continuidade. E mesmo a gente tendo visto no grupo, né, que isso acaba sim afligindo certos corpos, né, e que existe uma violência do Estado, que essa vigilância inflige sobre determinados indivíduos e tal, e ela passa a ser física, né, também. Mas eu ainda fico com medo disso, de alguma certa forma, não ser desrespeitoso a esse passado de torturas físicas e de, enfim, violências sexuais e coisas muito corporificadas, e eu ainda não... Eu acho que isso é a pessoa certa, né? Talvez os colegas aí que estudam essas teorias decoloniais também possam me dar uma luz, assim. É uma dúvida meio besta minha, mas eu queria trazer aqui para o grupo. Rani, vou te responder. Curiosamente, eu estava lendo esses dias uma entrevista com o Ulisses Merrias, que está até traduzida para o português. Eu vou compartilhar lá no Zap depois, eu até tenho ela nos meus favoritos ali. E a primeira pergunta que fizeram para ele foi justamente essa, né? Se o uso do termo colonialismo para se referir a esse colonialismo de dados, se isso não seria um desrespeito assim, com a tragédia que foi a experiência colonial, especialmente a escravidão, né, envolvida na experiência colonial. Porque, afinal de contas, a gente não tem o mesmo grau de violência assim, ou de apropriação dos corpos.
E a resposta dele, né, foi no sentido de que, de maneira nenhuma, o uso da palavra colonialismo tinha intenção de minimizar o que foi o sofrimento da experiência colonial, né? Ele é um mexicano, inclusive. Mas a ideia era ressaltar a manutenção, né, a permanência de uma forma, né, a forma como o capitalismo funciona numa lógica colonial. Então, essa forma seria a mesma. Agora, o tipo de tragédia que ela vai produzir, ou o grau de violência que isso vai produzir, isso mudou. Isso, inclusive, era diferente na própria experiência colonial. Não era igual em todos os países que foram colonizados, né? E nem por isso a gente diz que não foram, que isso não se tratava de colonialismo. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem uma diferença, sim, que ele diz que em nenhum momento eles querem minimizar o que foi a diferença em termos de violência e tal, sofrimento, tragédia que foi a experiência colonial, mas ressaltar a identidade da forma. E o que é a identidade da forma? Isso que eu acabei de mencionar aqui no início, a ideia de uma lógica de extração da vida humana para fins de produção de riqueza. Essa seria a lógica básica do colonialismo, né? E se isso vai envolver a escravidão, apropriação do corpo, etc., isso é um elemento, mas a forma é essa, expropriar, apropriar ao máximo da experiência humana para produzir riqueza. Inclusive, assim, essas críticas, também eu estou lembrando do Bembe, ele também recebe essa crítica quando ele fala do devir negro do mundo, e ele diz que no neoliberalismo a gente tem corpos de extração, e é o mesmo termo que ele usa para se referir ao escravo, na escravidão moderna, né? A pessoa escravizada na lógica da escravidão moderna, a plantation. E aí, quando ele diz isso, ele não está querendo equivaler as duas coisas, que o sujeito apropriado na lógica do neocapitalismo, ele é igual ou sofre o mesmo tipo de violência que a pessoa escravizada na plantation, né? Mas o argumento dele é de que nos dois casos a gente tem uma lógica de produção de corpos de extração, ou seja, você produz um corpo para extrair o máximo de riqueza dele, né? E aí isso acontece na escravidão moderna e acontece de maneira diferente, mas a lógica é essa no neoliberalismo. Mas, enfim, então, eu acho que quando a gente usa essas palavras comuns para ressaltar uma certa lógica, a gente não acho, talvez seja muito justo, simplesmente, então a gente não pode usar mais essa palavra, simplesmente porque ela ela está associada a formas mais violentas no passado, então qualquer tentativa de descrever algo que mantém a mesma lógica, mas que não tem o mesmo grau de violência, seria um desrespeito com essas violências do passado. Foi a mesma discussão em relação ao governo Bolsonaro e a palavra fascismo, né? Que isso gerou uma discussão por bastante tempo, né? Eu acho que é uma lógica semelhante, assim. Pois é. Eu acho que, na verdade, o uso da palavra fascismo, aí entra outra coisa, né? Se dá conta de que a gente tem um processo novo, né? A gente pode chamar de um neofascismo, mas não é a mesma coisa que foi a experiência do fascismo. Todo mundo sabe que não é. A mesma coisa não é. Mas nem por isso a gente não pode se valer daquilo que foi a experiência totalitária como uma chave para começar a entender o processo contemporâneo, né? Fazendo, obviamente, com grano Salles, aí, né? Colocando as coisas no seu devido lugar também. Mas, enfim, essa é uma questão que os próprios autores, eu acho que eles têm que se haver com isso, porque, de fato, eles são muito questionados pelo uso da palavra colonialismo para descrever uma experiência que tem uma dimensão diferente nesse aspecto. Ok. Bom, dito isso, então, na sequência vem essa ideia de discutir a noção de esse raw, né, raw material, né, essa matéria bruta, né, digamos assim, que é explorada. Eles vão dizer que isso tem uma raiz colonial profunda, né, de fato, né, tudo era visto como matéria-prima, assim, matéria bruta a ser explorada, não só a terra, não só os recursos naturais, mas os corpos das pessoas, dos indígenas, dos negros, tudo era matéria-prima a ser explorada exaustivamente, né? E é um pouco essa a lógica, né, também do colonialismo de dados, né? Tudo passa a ser matéria-prima a ser explorado, né? Todos os dados vão constituir esse grande né, data warehouse, né? Esse grande repositório de dados para fins de exploração. Bom, ok, então, outro ponto na sequência do texto, na página 18, só para a gente ir para o final mesmo desse prefácio, eles vão ressaltar que o que está acontecendo hoje claramente não é uma nova escravidão, né? Então, nesse sentido, é diferente daquilo que foi escravidão moderna, a experiência, né, da escravidão moderna no seio do colonialismo. E é importante, eu estou sempre falando escravidão moderna, né? E esse é um argumento importante
e que os próprios autores mencionam aqui, que é essa escravidão relacionada à fábrica, à plantation, a uma lógica capitalista, etc. Não é mais aquelas escravidões do passado, não é a mesma lógica. Então, o que a gente teria hoje não é nem do âmbito dessa escravidão, mas que há uma certa continuidade. E qual que é a continuidade? Né? Eu acho que a gente pode pensar, eles falam que tudo se torna objeto de apropriação para fins de extração, para produzir riqueza, né? Atender a esse imperativo do capitalismo, etc. Então, acho que o termo do Bembe é muito feliz aqui. Né? O que mantém hoje, né? Que é semelhante à lógica da escravidão moderna? A ideia de produção de corpos de extração. Então, acho que é isso uma ideia central aqui. Né? A gente está sendo produzido como uma espécie de ativo para ser explorado exaustivamente. Né? Assim como o indivíduo escravizado na experiência moderna era esse tipo de ativo para ser exaustivamente apropriado e explorado. Bom, então, guardada as diferenças, existe uma lógica comum, que é a produção de corpos de extração. Né? Essa é a ideia central. Bom, um resumo do argumento do livro, então, na página 19, começa apresentando esse resumo, né, que o colonialismo de dados seria uma extensão desse processo global de extração, que começou sob o colonialismo e que continuou né, no capitalismo industrial, e que culmina, nos dias de hoje, numa nova forma, né? Que ao invés de recursos naturais e do trabalho, o que está sendo apropriado agora é a vida humana através da sua conversão em dados. Né? Então, esse é o resumo, digamos assim, do que eles estão querendo chamar de colonialismo de dados. E isso faz emergir, basicamente, em outras palavras, uma nova ordem de apropriação e extração de recursos sociais para lucro, né, através dos dados. Né? Enfim, então, esse é o argumento central do livro. Né? Vamos ver como que eles desenvolvem isso nos diferentes capítulos. E o coração, assim, no final da página 20, eles resumem, né? O cerne, digamos assim, do livro é um duplo argumento, que pode ser caracterizado como o colonialismo de dados como uma implicação sem precedentes da vida humana nas tecnologias e da tecnologia digital para os interesses do capitalismo. Né? Então, esse seria o argumento central. O objetivo do livro, então, seria entender esse novo mundo, essa nova lógica do capitalismo, essa nova ordem emergente, mas não só entender, mas também ser capaz de agir no sentido de alterar esse curso, nessa ordem das coisas, né? Ou seja, mudar o mundo. Né? Então tem, como eu disse, essa dimensão prática. O livro tem um engajamento, isso fica claro, né? Os autores estão engajados numa luta pela decolonização dos dados. Né? Então é uma luta contrária a esse processo de colonialismo de dados. E aí, no finalzinho do prefácio, eles vão apresentar os diferentes temas que vão ser tratados nos capítulos do livro. A gente vai começar com esses conceitos de colonialismo de dados, né, de relação de dados. Depois, com esse capítulo 2, a gente vai discutir esse setor de quantificação social, esse Cloud Empire. Capítulo 3º, a gente vai analisar isso que está acontecendo hoje dentro de um contexto mais amplo da história das apropriações coloniais. Então, aí sim, acho que a gente vai dialogar mais com a experiência do colonialismo na modernidade e tal, para entender em que medida isso pode iluminar o nosso tempo. E os capítulos finais vão tratar sobre esse processo que eles chamam de sociedades datificadas, né, datafied, né, societies, né, sociedades datificadas, que foram tornadas dados, né, colocados em dados. E o capítulo 5º, as implicações disso, desse colonialismo de dados, para a liberdade humana, para a subjetividade humana, para a autonomia, né? E aí vai pensar nessas repercussões. E o último capítulo, o 6º, vai pensar um pouco sobre como que a gente pode pensar o futuro daqui para frente e essa nova ordem ou desordem social que está sendo produzida. Né? Então, basicamente, esse é o percurso do livro.
Claramente, os autores defendem uma posição meio eclética, né? No finalzinho aqui na página 22, eles fazem referência a várias posições que, de alguma maneira, vão alimentar a reflexão aqui, né? A tradição do marxismo, a tradição do pós-colonialismo, a tradição dos estudos das análises Foucaultianas da biopolítica, a tradição da ciência crítica da informação, enfim, mas o objetivo deles não é adotar uma ou outra dessas perspectivas, mas é colocar elas em conversa e tirar o melhor de cada uma delas, né? Então, é uma posição meio eclética, digamos assim, mas a lógica deles, me parece clara, é tentar usar desses diferentes pensadores e das suas traduções como se fosse uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramentas. Você usa como uma ferramenta para pensar isso, para pensar aquilo, e aí cada um oferece uma ferramenta que às vezes é melhor para uma coisa, o outro oferece uma outra ferramenta que é melhor para outra, e eles não têm esse comprometimento de rezar dentro de uma mesma igrejinha, né? E colocar alguém no altar e aí só pode falar sobre aquilo e tal, né? Alguém quer comentar? Eu comentei que é uma apropriação, né? A apropriação dos textos. É como geralmente a gente ouve falar na filosofia também, assim, vou me apropriar dos textos. E o próprio Foucault falava disso também, né? Exato, sobre o Foucault dizia, né? Para que ele gostaria que fosse lido como se fosse tomado como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Essa expressão do Foucault. E a ideia é essa, né? Ou seja, eles vão se apropriar daquilo que interessa a eles e deixar o resto de lado. Então, certamente o que eles vão fazer aqui não é um trabalho imanente, né? Ou seja, a partir da obra de alguém, etc. É um trabalho de pensar um problema do nosso tempo e recorrer às obras e os autores diferentes para retirar ferramentas para isso, para aquilo, e por aí vai. E aí, claro, né, cada estratégia de pensamento, né, de investigação tem os seus riscos, né? O risco de pensar dessa maneira, que eu gosto de fazer assim, né? O meu mesmo gosto de trabalhar dessa maneira, mas o risco é você fazer um mau uso das ferramentas, ou seja, você não extrair delas as potencialidades que elas oferecem e você reduzir elas, você equivaler coisas que são diferentes, e, enfim, fazer uma apropriação inadequada, mais ou menos como você pegar um martelo e querer, sei lá, né, enroscar um parafuso, né? Esse daí no negócio não dá muito certo, você fica forçando o martelo ali. Enfim, então você tem que saber usar as ferramentas, né? Então, acho que o tipo de também avaliação crítica que a gente deve fazer desse trabalho é menos aquele que é o comum de quando a gente faz a análise imanente, que é o de se ele foi fiel ou não à intenção originária dos autores, se é isso que o autor quis dizer ou não. Isso é o menos importante aqui agora. O mais importante é você extraiu das ferramentas, né, algo frutífero para pensar o nosso tempo, você conseguiu fazer isso se tornar potente. Se você conseguiu, pouco importa se era isso que o autor originariamente quis dizer, percebe? Porque aqui o objetivo, o foco é outro, né? Bom, e por fim, acho que a ideia é essa, né, de desenvolver uma reflexão crítica do nosso tempo e oferecer instrumentos para a gente mudar o rumo das coisas, né? Construir um mundo diferente, melhor, né? Enfim, diferente desse rumo que as coisas estão assumindo. Bom, então acho que era isso, né? Como eu disse, esse prefácio ele aponta assim, já dá para ter uma dimensão, né? Não só dos temas que vão ser tratados, mas de alguns dos argumentos assim centrais do livro, mas dá para perceber um pouco também do espírito dos autores, assim, né? De como eles se colocam diante disso. Depois eu vou compartilhar lá no grupo, para a gente finalizar aqui então, eu vou compartilhar essa entrevista do Ulisses Merrias, que, como eu disse, está em português, inclusive. Depois eu vou compartilhar o site que eles cofundaram, que tem, enfim, que é o Terra Comum, para vocês conhecerem o projeto, essa rede. E aí a gente vai compartilhando lá informações e conversando pelo WhatsApp. E semana que vem a gente retoma para conversar sobre os primeiros capítulos, né? A gente vai conversar semana que vem sobre os dois, deixa eu ver aqui, os dois primeiros capítulos, 1 e 2, a capitalização da vida sem limites e o Cloud Empire. Estou evitando Vai traduzir. ser no regime de relatoria? Seria pois interessante, né? Essa é exato, a gente pode conversar sobre isso aqui agora. O que vocês sugerem? Assim, eu tive
eu já fiz de tudo em grupo de estudo, assim, né? Uma opção seria, isso pode ficar menos penoso para mim, né? De eu não ter que ficar toda vez falando muito, né? E da gente ter uma coisa mais interativa, a gente ter relatorias. O que vocês acham? Vocês topariam assumir, às vezes, uma apresentação de um capítulo, e aí, por exemplo, semana que vem, são 2 capítulos, a gente dividiria, um capítulo alguém assumiria, outro capítulo outra pessoa assumiria, e aí a relatoria, assim, a minha sugestão é que seja uma coisa bem simples, breve, e de tentar capturar os principais argumentos, assim, vou tentar dar uma dinâmica parecida que eu tentei com o relatório. Vão evitar, eu fiz isso hoje, né, mas era só o prefácio, mas vão evitar fazer uma apresentação do texto, seguindo todos os temas que aparecem lá, porque a gente vai pressupor aqui que todo mundo leu o texto, né? Então, aqui é uma conversa a partir do texto, vamos dizer assim. É uma reflexão a partir do texto. Para a gente não é uma aula do texto, né, digamos assim. É uma conversa a partir dele. E nessa conversa, eu queria sugerir, então, que aqueles que assumissem as relatorias tentassem extrair as teses principais daquele capítulo e as questões que aquele capítulo pode colocar para a gente hoje, para a gente pensar, né? Formular perguntas, digamos assim, tal coisa, tal outra, e aí a gente conversa a partir das perguntas. O que vocês acham? Vamos tentar fazer isso, né? Tudo é uma experiência, né? A gente faz, se a gente achar que não está funcionando bem, a gente muda, enfim, a gente vai tentando, né? Mas aí a minha sugestão também é que a relatoria não precisa, assim, assumir um trabalho de apresentação, slide, nada disso, é só ler o texto, marca ali os pontos principais, coloca mais ou menos assim as teses, são essas desse capítulo, e a gente pode pensar essa questão, essa outra, e aí um ponto que você acha mais problemático, você desenvolve, ou um ponto que você acha mais interessante, você desenvolve, e aí pronto, né? E aí fica uma coisa breve, assim, de falar aí, sei lá, uns 20 minutos para ter tempo para a gente conversar, e aí o outro falar e ter tempo da gente conversar, né? Então, uma coisa de 15, 20 minutos no máximo de meio de apresentação, mas intercalado, pode ser na forma, vocês podem escolher, ou fala e depois todo mundo conversa, ou então, na medida que for falando, cada pergunta todo mundo vai conversando, e aí talvez seja até melhor, que fica uma coisa mais dinâmica, né? Eu ficar falando direto, assim, é muito mais cansativo, né? Para mim e para vocês, né? Ficar ouvindo uma pessoa só. Vamos tentar fazer isso, então. Gostei da sugestão. E eu vou pedir voluntários, então, né? A gente não precisa dividir tudo hoje, a gente pode continuar a conversa lá no Zap, né? Mas vamos sair daqui pelo menos com os próximos, né? Quem vai apresentar os 2 primeiros capítulos para a semana que vem. Quem gostaria, então, de assumir? Na semana que vem eu não conseguiria, mas do próximo eu acho que eu consigo me organizar, assim. Para a semana que vem tá meio apertado. Não, tudo bem, Laís. Alguém, então, quem poderia assumir o capitalismo da vida, a capitalização da vida sem limites, né? O título é instigante, olha só. A capitalização da vida sem limites, ou então, o segundo, o Cloud Empire, né? O Império das Nuvens. Vou apresentar o segundo. Você pode apresentar o segundo? Eu vou anotar aqui, Luana. O primeiro, alguém assume? Bom, se ninguém tiver uma coisa de uma semana e tal, eu pego esse, então, primeiro, e aí eu falo do primeiro capítulo, e aí a Luana fala do segundo capítulo. Pode ser assim, ou alguém quer assumir o primeiro? Bom, então vamos lá. Vamos deixar assim, eu falo do primeiro, então. E aí depois a gente vai dividindo na sequência, e aí a gente, enfim, quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, aí a gente vai realocando. Acho que é isso. Mais alguma observação, gente? Querem dizer alguma coisa? Tudo certo? Vou finalizar, então. Bom, reforçar o prazer